Que mistério tem Clarice? Que mistério tem Clarice? Pra guardar-se assim tão firme no coração. O que faz de Clarice essa escritora que, apesar de tudo, permanece uma esfinge? O que faz dela esse mistério? Eu acho que é a própria literatura dela, porque ela cultiva o mistério. Existe até uma crônica que eu acho muito interessante, que se chama Esclarecimentos e Explicação de uma Vez por Todas, em que ela quer explicar, porque cercam de mitos, ela quer desmitificar, então ela se propõe a responder definitivamente questões referentes à própria pessoa dela. Então ela diz, sou russa de nascimento, na realidade a Ucrânia pertencia à Rússia, naquela época ela nasceu na Ucrânia, e numa aldeia chamada Tchetchelnik, e vai explicando fatos da vida, e depois termina perguntando, quer dizer, e se eu não tivesse vindo para o Brasil, tivesse ido para os Estados Unidos, o que teria sido? Qual teria sido o meu destino? Eu escreveria em inglês, sabe? Então, e termina tudo, né? com a palavra mistério. Quer dizer, ela desfaz toda a proposta de esclarecer e instiga o leitor a pensar em outras opções que não aquelas que ele apresenta. Então, eu acho que é uma própria estrutura de pensamento e postura diante da vida, sabe? Eu acho que isso que faz a literatura da Clarice ser tão instigante. É muito instigante e de excelente qualidade. Então, ler Clarice é aceitar esse mistério? É aceitar o mistério, mas também há textos em que ela é absolutamente simples. Há crônicas em A Descoberta do Mundo, que são aquelas crônicas que ela escreveu no Jornal do Brasil aos sábados, em que ela escreve sobre vários assuntos. Ela dizia que era ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo um pouco complexa. Eu acho que é da condição humana, não é a Clarice, entendeu? São as Clarices. São as Clarices que aí aparecem, né, ao longo dos textos dela, tanto ficcionais quanto de caráter mais jornalístico. Como você lidou justamente com essa Clarice fragmentada, né? Essas várias versões da Clarice que ela mesma apresentava, né? Pois é, deixar em aberto, né? Porque eu acho que trabalhar com a biografia é sempre inacabada, quer dizer, é impossível você dar conta de uma vida, né? E mesmo de uma obra, quer dizer, as obras são abertas para várias leituras. Agora, o meu trabalho foi um sistema de encaixe, porque a gente tinha fragmentos de vida e não havia uma biografia com pesquisa de campo. Então, eu tive que organizar o fio histórico da vida da Clarice, sabe? Não dava certo, inclusive, a vida escolar, porque ela mentia 5 anos de idade. Então, a gente ia colocar isso cronologicamente, né? Não fazer um mapeamento daquilo nunca dava certo. Depois, que a gente viu que o nascimento dela é 1920, eu consegui até a certidão de nascimento original, que estava com o arquivo da Elisa Lispector, da irmã, porque a Elisa que tomou conta dessa coisa de fazer a história da família. A Clarice não. Sabe? Então, foi muito difícil por isso, porque não havia ainda um desenho, vamos dizer assim, um mapeamento das várias etapas da vida da Clarice. E você optou por uma ordem cronológica, Eu optei né? pela ordem cronológica, sabe? Optei porque aí era mais fácil também eu fazer as relações das fases de vida com os textos que ela estava escrevendo em cada uma dessas fases, né? Então eu sigo uma ordem cronológica, mas eu vou e venho nas alusões aos textos dela na medida em que eu achava que era necessário. Até porque a vida da Clarice tem muitas particularidades, né? Você tem a origem, né? As origens judaicas, a vinda para o Brasil também cercada de mistérios pela própria Clarice, a infância no Recife, depois a ida para o Rio, a vida no exterior, que também é fundamental, que é muito marcante, 15 né? anos.
quando ela acompanha o marido diplomata, a separação, a volta para o Brasil, a solidão, o amor impossível. Quer dizer, quando você fala as Clarices e quando a gente acompanha essa ordem cronológica da literatura e da vida dela, isso é muito perceptível, né? Ela é plural mesmo, né? Ela dá muito mais importância às raízes nordestinas e à carioquice, vamos dizer assim, a vida, ela chama. Foi essa cidade cosmopolita que se tornava, para mim, brasileira carioca, quer dizer, a cidade se tornava brasileira carioca para ela, entendeu? Então, a fase nordestina e a fase de vida no Rio de Janeiro são muito importantes. E, naturalmente, os 15 anos que ela morou na Itália, na Suíça e no sul da Inglaterra, e depois 7 anos nos Estados Unidos. Então, eu acho que isso deu uma visão, assim, de mundo, sabe, muito ampla. Ela tinha várias perspectivas, assim, de espaços, que ela acabou trazendo para a própria literatura dela. Para escrever esse livro, você, me parece, foi a vários dos lugares onde a Clarice viveu, inclusive na cidade onde ela nasceu, né? Fui 2 vezes a Chechênik. E cheguei lá, tinha um almoço que o prefeito da cidadezinha preparou, sabe? Com aquelas comidas deliciosas, sabe? Eles sabiam quem era Clarice Lispector? Sabiam, não conhecem propriamente, porque não existe, só existe um livro da Clarice traduzido para o russo, mas para o ucraniano nada. Segundo alguns críticos, uma biografia mais recente da Clarice, do Benjamin Moser, crítico norte-americano, muito conhecida, inclusive aqui no Brasil, conduz inevitavelmente ao seu livro, escrito, me parece, 12, 15 anos antes do livro do Moser. Você percebe essa correspondência? A crítica viu uma correspondência um tanto exagerada, porque ele segue a mesma linha, ele usa os mesmos críticos, ele tem um capítulo que se chama O Furacão Clarice, então ele chama o capítulo com os mesmos textos de O Furacão Clarice, né? Então, isso não daria plágio porque ele tem nota de rodapé, mas se tirasse as notas de rodapé, a gente até poderia considerar como uma espécie de plágio, sabe? É a mesma estrutura do livro. Logo no início do livro do Benjamin Moser, ele afirma que a mãe de Clarice foi, abre aspas, condenada à morte por um ato de indizível violência. Ele relata um estupro coletivo do qual ela teria sido vítima ainda na Ucrânia, que, segundo muitos críticos, é questionável por não haver nenhum tipo de documento que comprovasse isso, a não ser relatos, ou mesmo algum pequeno trecho de uma crônica da Clarice, onde ela admite que teria vindo ao mundo para salvar a mãe. Quem trata dessa questão é a irmã da Clarice, a Elisa Lispector. Ela conta no livro Retratos Antigos e que realmente a mãe sofreu violência. Ela fala num trauma muito grande por ocasião da invasão dos bolcheviques. De fato, os bolcheviques retomaram Chechênik em junho de 20. Clarice nasceu 6 meses depois. Com base nisso, ela conta depois também que a mãe era doente, e era mesmo. Ela tinha uma paralisia progressiva e já começou a sentir dificuldade de andar na viagem de exílio, quando eles estavam saindo, portanto, da Ucrânia em torno de 1920, quando a Clarice nasceu. A única referência que a gente tem a essa doença é a da Elisa. Agora, realmente sofreu violência, mas não diz que tipo de violência foi, sabe? A crônica da Clarice, ela menciona que ela teria sido concebida para tentar curar a mãe de uma doença. Então, o Benjamin batizou uma doença de sífilis. Então, ele faz essa ligação entre essa doença que ele batizou de sífilis e a violência que ele transformou em estupro. Ou seja, não há não há substância documental para a gente afirmar gradativamente que a doença era sífilis e que a violência foi estupro.
de fato havia, as mulheres foram muito... Era uma prática comum. Era uma prática comum. Agora, existe muita diferença entre ser uma prática comum, ou seja, muitas mulheres terem sido estupradas, e aquela, especificamente, a mãe de Clarice ter sido. Eu acho que se ele tivesse feito uma ficção, daí ele poderia, sabe, dar margem a essas possibilidades todas. Agora, diante da documentação disponível, eu acho que no máximo ele poderia admitir uma hipótese. Quem sabe teria acontecido isso e depois o estupro teria, né, causado essa possibilidade. Como uma possibilidade, mas não como uma afirmação categórica. Mas não há substância documental que faculte, vamos dizer assim, uma afirmação categórica em relação a isso. Em Clarice, uma vida que se conta, você parece muito atenta a uma inquietação que seria a grande motivação da literatura dela. Ao longo de todos esses anos, de toda essa pesquisa sobre a literatura da Clarice Lispector, você conseguiu entender que inquietação era essa? Eu acho que ela diz, né, que se tivesse que traduzir o percurso dela pela literatura fora, ela dizia que estava sempre à procura de alguma coisa, ela chamava de coisa, a procura da coisa, sabe? Então eu acho que é isso, quer dizer, existe uma tentativa de questionar padrões, sabe? De não ficar nos limites da domesticação. Quer dizer, ela faz muito bem o papel da arte, que é da desautomatização, que os formalistas russos chamam de ostranania, né? Que é você sair do eixo, descarrilhar, sair do trilho, né? E abrir novas perspectivas, né, de visão, que de certa forma dão um fôlego, um novo fôlego e uma nova dimensão. O adulto é sempre solitário? O adulto é triste e solitário. E a criança? A criança tem a fantasia, né, solta. A partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário? Isso é segredo. Desculpa, não vou responder. A qualquer momento da vida, basta um choque um pouco inesperado e isso acontece. Mas eu não sou solitária, não, tenho muitos amigos. E só estou triste hoje porque estou cansada. De modo geral, eu sou alegre. Há uma entrevista da Clarice concedida à TV Cultura ao Júlio Lerner, que você inclusive cita no seu livro, e que é muito impressionante para todo mundo que assiste, seja pela atmosfera que vai se formando ali, seja pela própria Clarice. É uma boa chave para a gente entender Clarice Lispector, porque ao mesmo tempo em que ela não revela nada, ela revela tudo, né? Revela tudo. E é uma fase muito depressiva da Clarice. Aliás, eu não sei se é bom ou se é ruim essa entrevista, porque é a única imagem ao vivo que se tem de Clarice. Então, quando se fala em Clarice, a maioria das pessoas já sabe, já conhece essa entrevista e fica com essa imagem na memória. E é uma Clarice realmente triste, muito depressiva, né? Triste. Ela foi feita em fevereiro de 79. Ela pede para o Júlio Lerner só levar ao ar depois da morte dela, por isso só vai ao ar em começo de 78, né? Que ela morre em dezembro de 77. Por que ela pede isso, você sabe? Não sei. E ela fez sem querer, sabe? Ela não queria fazer entrevista, ela era um pouco avessa
a entrevista, mas ela foi meio amarrada. E eu não sei como é que ele conseguiu fazer essa entrevista, foi apesar de Clarice. Né? E ela está realmente muito depressiva e estava dizendo que estava morta. E quando que ela estava morta, né? Ela se sentia morta quando não estava escrevendo. Você disse pouco tempo depois ela morre, né? E ela morre um dia antes de completar 57 anos. E existe aquela narrativa do hospital. Aquela eu acho a mais contundente, tanto que eu deixei para o final, que foi um depoimento que a Olga Borelli me deu. Que era a melhor amiga dela. Né? Era amiga e ficou com ela os últimos 7 anos e pouco de vida. Porque foi trabalhar com ela depois que ela teve o incêndio, com a Clarice, depois que a Clarice sofreu o incêndio, foi em 1966, e ficou com a mão toda mutilada, não podia escrever, justo a mão direita, né? E ela que relata esse caso que eu acho incrível. Ela com uma hemorragia muito forte e quer sair da sala, né? E daí a enfermeira não deixa. Daí ela fala para a enfermeira essa frase que eu acho terrível, né? Você matou meu personagem. E linda ao mesmo tempo, né? Linda, porque a essa altura ela já havia se transfigurado na sua própria ficção. E o que eu mostro no livro, eu acho que é exatamente o que eu quero mostrar, a minha intenção é mostrar que a Clarice foi mergulhando cada vez com mais intensidade na sua própria ficção. A tal ponto que se transforma em personagem de si mesma, na hora da morte.